Vamos de polêmica hoje. Apareceu pra mim no meu Twitter, onde eu sempre gosto de ver as notícias do que tá acontecendo. Eu sempre uso um perfil fake assim no Twitter pra ver o que tá acontecendo, quais são os trending topics, né? Faz parte do meu trabalho como marqueteiro, como copywriter, como realmente parte do meu trabalho de pesquisa, assim, entrar no Twitter e ver o que tá acontecendo, o que tá sendo discutido. E apareceu pra mim esse post do Jones Manuel, que é um grande nome assim do esquerdismo no Brasil, né? Eu acho que não preciso muito bem explicar quem ele é, mas se você não conhece, enfim, também não precisa conhecer. O que importa são os dados que eu quero trabalhar aqui. Em relação à comunicação, ao marketing, especialmente mais a parte estratégica de comunicação mesmo, em relação aos jovens, ao eleitorado, mais na faixa de 16 aos 24 anos, vou trazer dados aqui. Não vou fazer juízo de valor de esquerda de direita, eu quero falar sobre comunicação e dados. Eu sei que não tem como você fazer uma disputa racional sobre política sem você ser xingado. Então, se você quiser me xingar, falar mal, falar que eu sou um idiota, comentar qualquer outra coisa relacionada ao que eu falo aqui, não tem problema nenhum. Pode ajudar no engajamento, pode comentar aí, eu não vou excluir comentário nenhum. Pode falar o que você quiser, eu vou trazer a minha opinião como alguém que já está chegando nos 24 anos e eu conheço muito bem essa faixa etária. Vou trazer os dados das pesquisas do Atlas, que trouxe esses dados aqui sobre essa faixa de 16 aos 24 anos. Também vários outros dados eleitorais, mas eu quero comentar aqui sobre por que a esquerda não está conseguindo crescer ou ser convincente com esse eleitorado que está aí na minha idade, né? Eu já estou com quase 24 anos, participei das eleições de 2018, 2022 e agora 2026, fora as eleições municipais, então sempre fui ligado de alguma forma assim à política, olhando as notícias. Então vou trazer um pouco da minha opinião, daquilo que eu vivi. Eu sou formado em universidade pública, passei por universidade pública, tenho amigos conhecidos de todos os espectros políticos possíveis, então eu conheço bem as opiniões. Eu quero só fazer aqui minha análise como marqueteiro, mas já estou enrolando demais. Qual que é a notícia? 72% dos jovens entre 16 e 24 anos rejeitam e avaliam negativamente o governo Lula. Isso não é questão eleitoral, é política ideológica, é a disputa do futuro. O candidato com mais apoio de geração Z é um imbecil de extrema direita. O que explica isso? É o que eu quero trazer um pouco aqui, o que explica isso na minha opinião. É claro que o Jones, o pessoal de esquerda, vai ter uma justificativa, o pessoal de direita vai ter uma justificativa, e eu quero tentar fazer uma análise mais isenta, focado na parte da comunicação, do marketing. E depois, no final do vídeo, quero fazer uma conclusão justamente focada nessa área. Bom, basicamente, vamos pegar os dados da pesquisa aqui. Eu vou reposicionar aqui o PDF com a pesquisa da Atlas, que eles soltaram agora, em março. E o dado que interessa pra gente é esse aqui. Deixa eu ver se consigo pintar. A aprovação do presidente Lula, gênero, mas especialmente aqui por idade, 16 aos 24 anos. Então saiu aí essa notícia de que 72,7% das pessoas entre 16 e 24 anos desaprovam o governo Lula, enquanto 26,7% aprovam. Em compensação, eu fui buscar a pesquisa Atlas do ano passado do segundo turno. Deixa eu reposicionar aqui o slide dela também. Cadê? Aqui, ó, eleição segundo turno. Essa foi uma pesquisa do dia logo depois do primeiro turno. Foi a primeira pesquisa da Atlas, acho, depois do primeiro turno. Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui e também pintar. É aqui que interessa a informação. A intenção de voto. Essa aqui não é sobre aprovação ou desaprovação, mas é pra gente ver que entre o pessoal de 16 e 24 anos, a pesquisa Atlas do ano passado indicava que 56% do pessoal nessa faixa de idade aqui, ó, como vocês podem ver, votou, né, tinha intenção de voto no Lula em 2022, na eleição de 2022, aqui como vocês podem ver a data da pesquisa. E depois a gente pula aqui para a pesquisa que eu quis trazer, que o Jones comentou e que é o assunto do vídeo de hoje. A gente vê uma desaprovação enorme nessa faixa etária, inclusive uma desaprovação que segue, né, entre os 25 e 34 anos, ao pessoal de 35, enfim, a aprovação do Lula só vai melhorar com o pessoal mais velho, de 45 a 59, e enfim, né, basicamente hoje o governo Lula está com recorde de desaprovação, mas o que chama atenção realmente é o número de desaprovação
aqui do governo Lula nessa faixa etária. E você vê também, saiu notícia falando que o Renan Santos, do Partido Missão, do MBL, estava com uma aprovação muito grande no pessoal nessa faixa etária. Então isso é muito curioso, né? O Renan Santos, que se posiciona hoje como candidato, pré-candidato mais à direita no espectro político para essas eleições, ele se coloca ali ele tem uma aprovação que estava chamando a atenção do Planalto. Hoje mesmo, aqui no fim de março, saiu uma notícia relacionada ao Renan Santos e o como chamou a atenção do Planalto os dados que ele tinha nessa faixa etária. Mas por que basicamente isso está acontecendo? Eu vou trazer aqui um pouco da minha visão, né? Porque recentemente essa desaprovação do Lula vem sendo tão grande, o discurso de esquerda, como o próprio Jones estava comentando, por que a gente não está conseguindo mais atingir, não é, essa faixa etária, por que isso está acontecendo? Eu vou trazer minha visão como marqueteiro, como comunicador. Você pode concordar ou discordar, igual eu falei nos comentários, quero muito escutar a sua opinião, só que eu vou falar aqui quase como um estudo de caso pessoal, por ter quase 24 anos, conhecer muitas pessoas, ter passado por universidade pública e, enfim, ter amigos conhecidos de todos os espectros políticos. O fato é o seguinte, gente, hoje o jovem nessa faixa etária está preocupado com a inteligência artificial roubando um emprego. Muito difícil entrar no mercado de trabalho, conseguir trabalho. Lembrando que eu comecei a trabalhar ainda no ensino médio com marketing, eu tenho 7 anos já trabalhando com marketing, então por isso que eu vou trazer uma opinião também como marqueteiro e como alguém também que está ainda nessa faixa etária. Mas eu comecei então a trabalhar com marketing desde muito cedo, sempre buscando então ver essa visão política, comunicação política, como que o marketing aplicado nas campanhas que ele traz. Eu sempre gostei de estudar e ver isso. Então quais são as principais dores do público nessa faixa de idade? É a inteligência artificial, é conseguir um emprego, faculdade não é garantia de mais nada, sabe? Você tem uma dificuldade enorme de conseguir seus primeiros trabalhos hoje em dia. Você sai na rua com o celular na mão, você é roubado. O seu pai volta do trabalho e ele é roubado, ele é assaltado. O poder de compra das pessoas é cada vez menor. Você não consegue, especialmente na classe média, sendo absolutamente oprimido o poder de compra. Isso é um fato. Você não consegue... Você vê o poder de compra das pessoas diminuindo, o mercado ficando cada vez mais caro. Agora nós temos aí a guerra dos Estados Unidos com o Irã, isso refletindo no combustível, no diesel. Então, são diferentes fatores que vêm afetando o poder de compra. O IPCA agora em março veio, ou fevereiro, se não me engano, veio acima do esperado novamente, mesmo com queda de 0,25% nos juros. Mas o próprio taxa de juros, né, Selic, a 15%, durante um ano inteiro, isso tem efeitos drásticos na economia. Então, as pessoas mais jovens veem isso com os pais reclamando. A questão do emprego, muito difícil conseguir um emprego, pagando cada vez menos. Você vê os memes da geração Z no Twitter, no Instagram, e você vê, pô, quando que eu vou conseguir comprar uma casa? Quando que eu vou conseguir comprar um carro? Caramba, eu não consigo comprar um celular. Meu Deus do céu, tá tudo muito caro. Eu quero fazer as compras lá na Shopee, não sei o que, e tem imposto. Inclusive, nessa questão das taxas das blusinhas, evidentemente trouxe um impacto muito negativo para o governo Lula. Inclusive entre apoiadores de esquerda, né, você vê vários relatos em relação a isso. Aqui mesmo no Twitter, é um fato essa questão, que uma medida muito impopular que pode ser revogada antes das eleições. Até acho que faria sentido, politicamente falando, revogar isso. Mas, enfim, as dores da molecada é questão de segurança pública, conseguir um emprego, as dificuldades econômicas, enfim, todas as situações que são muito mais urgentes. Segurança pública, conforme eu também já comentei, acho que saiu nas pesquisas, acho que na própria Atlas, eu não lembro exatamente, mas se você vê o assunto principal de interesse do brasileiro para as eleições, é segurança pública. Então, esse é o assunto que está norteando grande parte das discussões, da preocupação da população hoje em dia. Isso também é um dado, né? Eu não estou inventando isso. Então você vê que essas são as preocupações da molecada. Muita gente que eu conheço sabe sendo da faculdade não está conseguindo emprego e aquele desânimo de caramba, eu nunca vou conseguir comprar um imóvel, um carro, os preços dos carros e imóveis muito grande, isso causa um desespero, uma ansiedade tremenda. E você vê que muitas vezes o pessoal de esquerda está falando de fascismo, de
das taxas das blusinhas, né? Muitas vezes o Haddad toda hora criando um imposto diferente. Outra coisa, a comunicação com o jovem ela não é tão racional igual é com pessoas de outras faixas etárias. Os memes de direita são muito mais engraçados. Você vê que a direita consegue usar a comunicação, o humor de uma maneira muito mais eficiente do que a esquerda. Isso também você consegue ver claramente em diferentes discussões pelas redes sociais. Até o pessoal de esquerda, eu já vi muitos posts do pessoal de esquerda falando a gente precisa urgentemente começar a fazer memes melhores, porque isso acaba comunicando com essa faixa etária mais nova. Gente, eu recebo assim memes de amigos e sempre é um meme, uma brincadeira com alguma página, às vezes, muitas vezes de direita. É muito difícil receber um meme de alguém ou ver um meme que alguém postou no story de amigos de faculdade, etc. É um meme de esquerda. Não tem graça nenhuma, né? Então assim, a esquerda muitas vezes acabou perdendo essa essência da realidade, da estrutura da realidade, daquilo que é uma dor real do público, do jovem. E quando o seu discurso não casa com a dor do público, e aqui que entra a questão do marketing, você não consegue vender, você não consegue vender a sua ideia, o seu posicionamento, a sua imagem, a sua ideologia. Quando vem o Flávio Bolsonaro, o Renan Santos fazer um meme, ou falar vamos matar todo mundo, vamos matar bandido. Cara, pra quem já foi assaltado, quem teve uma arma apontada na cabeça, isso sim conecta. Agora, a gente precisa da lei Felca. Gente, isso só atrapalha, isso só fode a molecada, não quer saber de lei Felca. Você tá entendendo? O Boulos fazendo vídeo sobre censurar o Discord que a molecada usa pra jogar. É sério que essa é a preocupação? Você acha que é isso que vai aumentar a sua aprovação no pessoal nessa faixa etária? Novamente, eu não vou entrar no que é certo ou no que é errado, se a lei Felca tá certa ou errado, se tem que censurar, ou se tem que vigiar o Discord ou as redes sociais. Eu tô falando daquilo que a população recebe. A informação que as pessoas recebem. Você acha que a pessoa tá preocupada com o Discord ser censurado, molecada? Eles querem jogar, sabe, o CS deles no Discord. Aí você vem falar, pô, vem um cara falar que tem que fechar meu Discord, que eu uso pra jogar com os meus amigos no fim depois de estudar. Isso não é uma medida popular. Isso não comunica bem, né? A lei Felca agora tá caindo matando, acabando com o acesso da molecada aí de 16, 17 anos aos jogos, aos sites, uma encheção de saco sem fim, né? A própria Rockstar falou que o GTA 6 eles não vão conseguir lançar por plataforma própria ou não devem lançar. É isso que preocupa a molecada. Então, a segurança pública, essa questão de você ter um plano para conseguir crescer na vida, conseguir o seu primeiro emprego. Muitas vezes, muitas pessoas estão indo morando sozinhas. O preço dos aluguéis nessa faixa etária, né, 23, 24 anos, indo morar sozinho depois da faculdade ou mesmo durante a faculdade. Os preços dos aluguéis ridiculamente altos. E a esquerda falando de, por exemplo, de fascismo, ou de lei Felca, ou de censurar o Discord, né? Igual o Boulos, fazendo meme sem graça. E igual eu já falei, eu vi posts de páginas de esquerda. O bom no meu Twitter é isso, que ele parece coisa de direita, parece coisa de esquerda, eu tô sempre muito antenado no que os dois lados falam, porque meu trabalho como marqueteiro é entender aquilo que vem sendo dito. E eu já vi páginas de esquerda falando, gente, a gente precisa de um curso de meme. Então, assim, isso comunica. Você vê o Nicolas Ferreira, eu tô citando o Jones Manuel, vou citar o Nicolas do outro lado. Ele tem um alcance, uma capilaridade e uma facilidade de comunicar com o povo mais jovem que ninguém na esquerda tem, né? O Lula, que é o principal nome da esquerda, ele já está muito longe, nos seus 80 e poucos anos, da realidade da comunicação do jovem, de 16, 20 a 24 anos, 30 anos, né? Então, assim, o Lula acaba sendo um produto mais velho, mais datado. Você vê o Flávio Bolsonaro nos comícios, ele entra dançando e não sei o quê, né? Traz essa visão de energia, uma energia muito maior, uma conexão maior com o público. Ah, Gustavo, eu acho essas dancinhas toscas. Tudo bem, eu também acho meio tosco a dancinha, mas isso conecta com o público. Isso conecta com o povo, com a grande massa, fora da bolha do Twitter. Eu não estou trabalhando só com uma bolha do Twitter, que é a bolha da bolha da bolha. Estou falando com a realidade, né? Pessoa que pega um transporte público para ir para a faculdade e é assaltada na volta com um celular que ela tinha parcelado em 18 vezes sem juros. Você acha que essa pessoa vai vir um discursozinho, sabe, tentando defender bandido, ou você vê o Flávio Bolsonaro falando, ou o Renan Santos, que é muito forte nessa molecada, ou na bolha do Twitter, tem que pegar bandido, tem que matar. Qual que você acha que vai ser o discurso que casa melhor? Então, esse discurso da esquerda, que fez a esquerda crescer no último século, de defender o trabalhador, por exemplo, tem um apelo muito melhor.
A escala 6 por 1, essa discussão da escala 6 por 1 é um grande trunfo que o presidente Lula tem para usar próximas eleições, e se ele conseguir aprovar isso, isso sim é uma medida que casa perfeitamente bem com o público que está iniciando agora no mercado de trabalho, que muitas vezes o primeiro emprego que você consegue com 18 anos é auxiliar no mercado, e você trabalha na escala 6 por 1 e só se fode. Se você fala da escala 6 por 1, aí sim você tem um ponto que conecta com a realidade, com o dia a dia. Não só da pessoa de 16 a 24 anos, especialmente no começo da carreira, mas com muitas pessoas em todas as faixas de detalhe. Esse é um ponto crucial para o governo trabalhar. O fim da taxa das blusinhas, evidentemente. Quem que compra no Shopee? Né? São pessoas nessa renda familiar mais baixa, né? Que estão desaprovando o governo Lula. Você remover a taxa da Shopee, esse tipo de coisa, é muito importante, né? Para você conseguir... Você vê aqui, ó, vou mudar para não falar que eu estou mentindo. Ó. A desaprovação entre quem ganha um salário, uma renda familiar de um salário mínimo, uma molecada, o pessoal está desaprovando o governo Lula. Então, essa questão de tirar os impostos de produtos como compras da Shopee, esse tipo de coisa, que é a grande alegria. Pô, o cara ganha um pouco, ele quer fazer uma comprinha para ter uma alegria no fim do mês. Aliviar um pouco o preço no mercado também, né? Medidas fiscais, econômicas que ajudam nisso, não vou entrar nessa conversa, né? Só que você vê que a esquerda perdeu um pouco desse apelo das dores e desejos, comprar um imóvel, um carro, que a população, que a molecada tem, e que isso não é mais comunicado, né? Isso é atrapalhado, de certa forma, pelo governo. Então é preciso voltar com pautas que façam sentido, que conectem com a dor, com o desejo do seu público. Isso é marketing puro. Fala sobre segurança pública. O Lula aprovou essa semana a PL da antifacção, ótimo, para o governo. Tem que bater nisso. Tem que mostrar, olha, a gente vai fazer o combate ao crime organizado, porque a segurança pública é o assunto número 1 no Brasil hoje. Número 1, acima de saúde e educação. Então é importante que o governo, que a esquerda e que a direita consegue de alguma forma até hoje, né, aproveitar um pouco melhor a comunicação com o pessoal, que hoje vem aproveitando um pouco melhor a comunicação com o pessoal mais novo, é fundamental que você lembre o que meu público quer escutar, o que ele deseja escutar. Outra coisa, eu vi um comentário aqui no post falando, isso aqui é um erro também, ó. Você e os demais socialistas, todos inteligentes pra caralho, não focarem 100% em esmagar os argumentos da direita e da extrema-direita. Você não tem que ficar argumentando, contra-argumentando. Você tem que criar a sua pauta. Se você ficar argumentando, contra-argumentando, você já está perdendo. Você tem que criar a sua pauta. Qual que é uma pauta boa para você criar como o governo? Fim da escala 6 por 1, por exemplo. E é importante que a direita, muitas vezes, entre para apoiar isso também. Porque senão você perde o grande apoio da população. Eu não vou entrar no quão ruim isso pode ser para a economia. Eu não estou trazendo na parte de marketing aqui questões políticas. Se você tem que aumentar de um imposto, não sei o que, escala 6 por 1. Eu estou falando dados e aquilo que as pessoas gostam de escutar e querem escutar e que faz diferença na hora de você apertar o número na urna. Aquilo tem que casar realmente com a realidade, com o dia a dia da pessoa. Segurança pública, a possibilidade de você dar para o jovem um primeiro emprego digno, o fim da escala 6 por 1, que ele consiga ganhar mais, que ele consiga crédito com o governo para financiar o seu imóvel, o seu carro. Com a Selic a 15, ninguém consegue financiar nada. Então, esse é o grande ponto do vídeo de hoje, essa é a conclusão. Você precisa entender muito bem o seu público e dizer para ele aquilo que vai casar com essa comunicação com ele. É claro, quando você muitas vezes vai vender um produto, né, com um infoproduto, por exemplo, é importante você conhecer o seu público e muitas vezes você vai acabar vendendo aquilo que ele não sabe que precisa, mas você sabe que ele precisa. Na política, não. Né? Você não tem tempo para ficar convencendo que a pessoa realmente, olha, é inteligente, você precisa focar nisso, né, ficar esmagando os argumentos. Você precisa criar a sua pauta. Né? Você precisa criar a sua pauta e isso precisa casar com medos e desejos do seu público, né? Você não tem aquele tempo, às vezes você tem uma propaganda de TV, um debate, 2 minutos para falar um argumento. Você não consegue ficar contra-argumentando ou provando, olha, você precisa disso ou daquilo outro. Você tem que criar a sua pauta, o seu lema, o seu slogan e entrar na mente da população, né? Quando você vai vender um infoproduto, por exemplo, né? Eu sou copywriter, sempre trabalhei muito com infoproduto. É claro que às vezes você vai fazer pesquisa com audiência, medos, desejos e ver aquilo que a pessoa precisa e dá para ela o que ela precisa. Mas muitas vezes as pessoas mentem nas pesquisas e você precisa, às vezes, acaba desenvolvendo produtos que as pessoas não dizem que precisam, mas você sabe que elas precisam. Isso é uma outra conversa. Mas via de regra é importante, sempre que você conheça. E aí, você vender esse produto, né, que as pessoas não dizem que precisam, mas você sabe que elas precisam, isso vem no conhecimento mais profundo ainda do público. Então, qual que é o grande ponto? Para todo mundo.
conhecer bem os desejos e medos do seu público, aquilo, como que é a rotina dessa pessoa, o que realmente dá medo nela, o que tira o som dela, o que ela realmente deseja profundamente. É isso que você precisa usar para pautar a sua comunicação. Na política, no Instagram, no marketing digital, para vender infoproduto, para vender produtos de e-commerce ou a sua ideia política. Então é fundamental que você pense nisso, no seu produto, na sua campanha política, o que seja. Essa é um pouco da minha visão que eu tenho aqui em 20 minutos, comentando brevemente sobre essa questão política. É claro que é uma discussão muito maior. Eu citei assim 2 dados de pesquisas e um tweet. É claro que é uma discussão muito mais profunda, que deve ser elaborada, mas qual que é o grande aprendizado aqui? Conhecer o seu público e comunicar aquilo que é parte da realidade e não aquilo que você quer comunicar, né? Eu quero comunicar sobre o fim, eu quero censurar, ou melhor, monitorar, né, o Discord ou aplicar a lei Felca. Politicamente isso não casa bem com as pessoas, né, que usam o Discord ou que têm essa idade. Mas isso é importante para elas. Mas a gente está falando de dados políticos onde você busca os votos dessas pessoas e não convencer o que é melhor para elas. Então, eu quero entender de você. O que você concorda, o que você discorda, o que eu disse aqui que é besteira, o que faz sentido, o que não faz sentido. Comenta, porque essa é uma discussão praticamente infinita. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu dislike, o seu comentário. Tamo junto.